A França está à beira de um resgate do FMI, o Fundo Monetário Internacional. É o colapso do estado de bem-estar social, que sempre foi vendido como uma benesse, como se tudo durasse para sempre. O dinheiro dos outros acaba. Novidades? Aqui, zero. Afinal de contas, a matemática nunca mentiu. Mas isso tem muita semelhança com o Brasil atual. Vamos entender, será que estamos no mesmo caminho? Vamos aos dados. Antes de tudo, eu sou Bruno Musa, economista e atuo no mercado financeiro há 19 anos, com a parte de investimentos, tanto no Brasil como fora. Inclusive, alguns deles rodando 21 países na Europa, conhecendo o mundo dos investimentos por dentro. Tinha feito isso também já nos Estados Unidos. A ideia é buscar cada vez mais reflexão e o canal tem esse objetivo. Portanto, se vídeos como esse te fazem refletir ou buscar formas diferentes de alocar o seu dinheiro, por favor, se inscreva no canal. Deixe o seu like se esse vídeo te agrega, ative o sininho e compartilhe os vídeos. Isso ajuda bastante o YouTube a entregar esse tipo de conteúdo e, claro, eu agradeço por isso. Se quisermos falar a respeito de investimento, o link está aqui embaixo no descritivo, brunomusa.com.br/investimento. Vamos aos dados que são impactantes. A França ela pode colapsar pela segunda vez em apenas 9 meses por uma crise da dívida. E isso levou ao pânico ao longo dessa semana em algumas ações lá na França. É o fim de um ciclo que se aproxima. O estado de bem-estar social, que ao longo das últimas 7 décadas, 8 décadas, praticamente era algo comumente aceito. O Estado deve estar lá para fazer de tudo, suprir tudo na vida do cidadão, como se o dinheiro simplesmente brotasse nas árvores. A questão é que ele já vem subindo os impostos, retirando de maneira forçada da população e emitindo dívida, mais impostos, inflação ou uma crise brutal da dívida como se avizinha agora, assumido pelos próprios governos, como falaremos adiante. Ou seja, não há mais espaço para sermos sonhadores, a realidade bate à porta. O estado de bem-estar social sempre foi algo com prazo de vigência, mas vendido a você como se fosse eterno. Inclusive, alguns outros países da União Europeia já tiveram ou começam a falar a respeito de mudanças estruturais na economia. Como eu sempre falo, a realidade bate à porta. O que me surpreende é que alguém esteja surpreso com relação a isso. Então vamos lá. O ministro das Finanças francês, Eric Lombard, falou na manhã da terça-feira, dia 26 dessa semana, que a França pode precisar de assistência do Fundo Monetário Internacional caso a crise não seja controlada e a população altamente socializada, o estatismo, o socialismo do século XXI, não aceita nenhum tipo de corte de gastos. Portanto, ele falou, abre aspas, não posso garantir que o risco de intervenção do FMI não exista. Eric Lombard disse que, sem medidas urgentes, a taxa de juros que a França precisará pagar para atrair os investidores, ou seja, com risco maior, eles precisam pagar taxas de juros mais altas para serem atrativos. Portanto, Lombard falou que sem reformas estruturais, a taxa de juros poderá ultrapassar as taxas de juros que a Espanha e a Grécia pagam. Mas vamos aos números então, porque segundo ele, se isso acontecer, abre aspas, realmente teremos caído para o fim da lista na União Europeia. E acredito então que já caíram. O que os títulos públicos franceses estão pagando, aqueles que estão dispostos a financiar o déficit do governo francês, está agora em 3,5%. O da Espanha, 3,1%. E o da Grécia, 3,4%. Portanto, a França superou os dois países. Vamos olhar o mesmo gráfico agora num período menor, apenas a partir de abril desse ano. Veja como a linha de cima são os títulos públicos franceses. Olha como eles têm aberto. A diferença entre o que os títulos públicos gregos e os títulos públicos espanhóis pagam é simplesmente impressionante, mas
não deveria causar nenhum tipo de surpresa. Na terça-feira dessa semana, as ações de bancos franceses como BNP Paribas caíram mais de 5%. Société Générale, a mesma coisa. Seguradoras como a AXA, também um tombo extremamente relevante. E nenhuma, obviamente, voltou ao patamar pré-anúncio, que não deveria causar surpresa porque os dados sempre foram públicos. François Bayrou, que é o primeiro-ministro do presidente Emmanuel Macron, fez um apelo surpresa na segunda-feira, dia 25 dessa semana, para uma votação de confiança no parlamento que será realizada em 8 de setembro, para abordar a gravidade do problema. Já ultrapassou a gravidade. A dívida e o déficit francês cresceram praticamente sem controles, dito pelo próprio François Bayrou. Então, vamos analisar os números. A dívida da França hoje está por volta de 113% do PIB, algo como 3,3 trilhões de euros. Pré-pandemia, em dezembro de 2019, a dívida era de 97%. Ou seja, uma dívida que cresceu 14 pontos, 15 pontos percentuais nesse período de 5 anos. O Lula está bem parecido com isso, hein? Em números, mas falaremos logo mais. Portanto, os juros, segundo François Bayrou, em 2029 se tornarão a principal despesa do governo, ultrapassando 100 bilhões de euros por ano. A França e a Alemanha, lembrem, são os dois motores da União Europeia e os dois estão enfrentando problemas sérios, e ambos pelo ponto de vista fiscal, que obviamente ocasiona todo o restante dos problemas. Inclusive, o primeiro-ministro Merz da França falou ao longo dessa semana que o país precisa urgente de medidas estruturais e não apenas medidas pontuais. Os partidos de oposição na França vêm prometendo votar contra o plano de corte de gasto de Bayrou, que está por volta de 44 bilhões de euros. Eu já fiz um vídeo detalhando isso. Vale lembrar que não são cortes de 44 bilhões. Inclusive tem aumentos por volta de 5 bilhões de euros de aumentos de impostos, que a França acha que arrecadará mais. Vale lembrar que em 2012, François Hollande, o ex-primeiro-ministro francês socialista, que implementou impostos sobre grandes fortunas, ele mesmo um ano depois derrubou a sua própria lei, porque viu que foi completamente inócuo. Afastou milionários, levando seu dinheiro embora, levando quem gera emprego embora do país, e eles arrecadaram por volta de 0,1% do déficit, ou seja, absolutamente nada. Tanto é que ele mesmo voltou atrás. Portanto, esse corte de 44 bilhões, ele é mais ou menos, envolve inclusive aumento de impostos, como eu falei. E o pior, olha só a população. Dentre as mudanças propostas está o fim de 2 feriados nacionais para que as pessoas passem a trabalhar mais. Aquela ideia de trabalhar 4 dias por semana também já vai caindo por terra. Inclusive eles querem voltar a trabalhar em alguns momentos 6 dias por semana. Ou melhor, o governo propor. Mas a princípio cortar 2 feriados nacionais. A população se indignou com isso. Imagina a população quão ignorante está, ou com a venda tapada pela farsa socialista, que trabalhar 2 dias a mais por ano ou ter uma crise brutal fiscal, eles preferem a indignação de ter que trabalhar 2 dias a mais. É simplesmente impressionante. Obviamente sempre eles, em qualquer parte do mundo, os sindicatos que se opõem aos cortes anunciados por François Bayrou se reuniram ao longo dessa semana para discutir como proceder, enquanto obviamente cresciam os apelos nas redes sociais para fechar a França. Olha o pedido dos sindicatos, como eu falei, sempre eles em todo lugar do mundo. Feche a França em 10 de setembro, boicotando o trabalho, as escolas e as lojas. Esses eram os pedidos dos parasitas dos sindicatos franceses. E os do Brasil são bem parecidos. François Bayrou disse aos legisladores que eles tinham 13 dias para escolher entre o caos ou a responsabilidade. Ora, só agora? Há anos a gente vem falando, seja nesse canal ou em tantos outros, que a busca pela responsabilidade, ela deve ser sempre incansável. Não abrir mão da busca por geração de superávit. Caso contrário, você está empurrando a poeira para debaixo do tapete e a coisa tende a se agravar e muito.
A Polymarket, um site de apostas em criptomoedas, deu 83% de chances de Bayrou ser destituído antes do final de setembro do seu cargo. Ele chamou um voto de confiança, algo que a política local permite, e se ele não consegue esse voto de confiança, ele é afastado do cargo. Ou seja, tudo isso, o que a França chegou, ela já tinha problemas anteriores, mas eles foram exacerbados por políticas de gastos durante a pandemia feitos por Emmanuel Macron. Além disso, políticas da agenda woke, que por fim vem caindo, de dependência energética da Rússia. Quando explodiu a guerra por lá entre Rússia e Ucrânia, a gente já viu a dependência de energia, que não apenas a França, mas toda a Europa ficou, levou a uma inflação altíssima, e muitos desses países foram abandonando a sua matriz energética, porque eles diziam que eram poluidores, apesar da França produzir grande parte da sua energia em energia nuclear, que é a mais limpa, mais segura, mais estável, mas também veio desligando algumas usinas geradoras de energia nuclear, tudo pelo ex-politicamente correto, a agenda woke que vai salvar o mundo, o colocaram com uma inflação muito alta e uma escassez, obviamente, de energia. Isso levou a França a todos esses gastos absurdos pelo politicamente correto e por governos irresponsáveis a um déficit fiscal da ordem de 6% do PIB. Portanto, François Bayrou seria a terceira convulsão política depois que Emmanuel Macron dissolveu o parlamento no verão passado europeu, logo antes dos Jogos Olímpicos de Paris. E o que ele queria com isso? Tentar impedir que Marine Le Pen, considerada de extrema direita, apesar de eu ter as minhas divergências com ela, porque ela é intervencionista, ela quer um Estado maior, apesar de ter valores à direita, que eu estou mais de acordo com ela, ela tem uma ideia intervencionista que eu discordo por completo. Mas Emmanuel Macron dissolveu o parlamento antes dos Jogos Olímpicos de Paris para tentar impedir que Marine Le Pen ganhasse mais poder político. A verdade é que o tiro saiu pela culatra e levou o parlamento a uma divisão bastante severa e a um novo primeiro-ministro chamado Michel Barnier. Michel Barnier caiu meses depois, em dezembro, com uma tentativa fracassada de colocar as finanças do governo francês em ordem. Mais uma vez, o estatismo, o DNA europeu e francês, o socialismo do século XXI, venceu Michel Barnier, que não conseguiu cortar gastos. E agora, Bayrou enfrenta o mesmo problema e daqui a pouco provavelmente veremos os sindicatos colocando fogo nas ruas de Paris. Um país altamente estatizante. Repito, o socialismo do século XXI. A França está morrendo como conhecemos. A Europa, a mesma coisa. Ou eles mudam e cortam gastos, ou a situação será severa. E a culpa é sempre de políticas socialistas ou sociais-democratas, que na verdade dá na mesma. Muda apenas a velocidade da destruição. E a relação do crescimento da dívida PIB no Brasil é exatamente a mesma. Já crescemos mais de 7 pontos percentuais a nossa dívida frente ao PIB apenas nesse governo de projeto de poder Lula 3, que eu já fiz vários outros vídeos aqui. Portanto, a gente conversa disso diariamente com os membros da comunidade. O QR Code está aqui na tela. Entre, discuta, vamos refletir. Senão, continuaremos dependentes de burocratas de turno. E o que eles querem? Te vender que uma distribuição de dinheiro que muitas vezes não existe será bom para você, sem te conhecer, sem perguntar o seu nome, sem querer te conhecer. Reflita. Seguimos.